Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Essa aqui é a segunda aula sobre fatoração de expressões algébricas. A primeira aula a gente viu do primeiro ao terceiro casos. Agora vamos ver o quarto, o quinto e o sexto casos de fatorações de expressões algébricas. Ok? Antes de começarmos, gente, um recado. Inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Vamos começar. Então, vamos ao quarto caso de fatoração de expressões algébricas. Esse quarto caso se chama trinômio quadrado perfeito. Bom, como é que ele funciona? Gente, esse quarto caso ele tem tudo a ver com os produtos notáveis. Não sei se você está lembrado daquele produto notável assim, ó. A mais B elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente resolve? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Era assim que a gente resolvia. Agora, a situação é a seguinte. A gente vai olhar uma expressão com três termos nesse formato e tentarmos fazer o contrário. Irmos de lá para cá, ou seja, encontrarmos a forma fatorada. Isso aqui é a forma fatorada, né, gente? Porque lembra ao quadrado? A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, ou seja, transformado em dois fatores. Então, o desafio é partir daqui, da direita, e chegarmos na esquerda. Para isso, eu vou explicar essa situação em cima do exemplo. Olha só. X ao quadrado mais 8x mais 16. Um exemplo bem simples por enquanto. Bom, o que a gente tem que fazer é o seguinte, encontrar o valor do primeiro e do segundo elementos na forma fatorada, no caso, o A e o B. Para isso, gente, olha só uma técnica que eu vou explicar bem devagarinho. Quando você enxergar isso aqui lá na prova e você tiver que fatorar isso daqui, o que a gente faz? Ó? Aplica aqui uma raiz quadrada e aplica aqui ó, uma raiz quadrada também. Ok? Aqui vai gerar, então, dois valores, que são o seguinte. Raiz quadrada de x ao quadrado, sobrou o x. Só que é o seguinte, né? Não vamos entrar muito naquele detalhe para esse momento, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, o certo seria módulo de x. Mas aqui a gente só quer saber qual número que elevado ao quadrado surge x ao quadrado. No caso, é o x. Aqui, ó, raiz 16. Qual número que elevado ao quadrado surge 16? É o 4. Então, raiz 16, 4. Raiz de x quadrado, x. Ok? Então, o x e o 4, nesse momento, são os candidatos a serem o primeiro e o segundo termos nessa fatoração aqui, ó. Ou seja, o A e o B. Olha só. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai testar, olha só. Testemos se 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 4, vê se isso daí resulta ali no 8x. 2 vezes x vezes 4 não dá 8x? Sim. Então, ok, deu certo. Significa o seguinte, significa que esse carinha é o nosso primeiro termo e esse aqui é o nosso segundo termo, na forma fatorada. Então, nós vamos ter isso aqui como sendo o quê? O A, que é o x, o B, que é o 4, isso aqui elevado ao quadrado, agora só complete com o sinal. Se aqui nós temos sinal de positivo, aqui também será o sinal de positivo. Então, a forma em três termos, ela passou para a forma fatorada. X mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 4 vezes o x mais 4. Ok, talvez você esteja um pouco inseguro com o que você acabou de ver. Então é o seguinte, vamos comentar devagarinho. Você tem um trinômio, ou seja, três termos,
e você quer verificar se esse trinômio ele é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, se ele pode ser escrito na forma fatorada. Ok? Como é que a gente faz isso? No trinômio, nós temos o primeiro e o terceiro termos. Extraímos as raízes, essa é uma técnica, ok? Extrai as raízes e obtemos dois valores, o primeiro e o segundo. Esses dois valores, eles são os candidatos a serem o A e o B da forma fatorada. Mas agora é o seguinte, como a gente vai saber se esses valores A e B são realmente os valores da forma fatorada? Vamos fazer um teste. Como é que se faz o teste? Faça 2 vezes o A e vezes o B. Esse resultado ele deve dar exatamente ao segundo termo do trinômio. Se der exatamente igual, significa o quê? Que o A e o B realmente são o A e o B da forma fatorada. Se não der igual, significa que esse trinômio ele não é um quadrado perfeito e, infelizmente, não pode ser escrito na forma fatorada. Ok? Vamos fazer mais exemplos e você verá que isso é bem tranquilo. Vamos fazer mais um exemplo para fixarmos isso daí. Olha só. Aqui do ladinho. X ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado. Bom, qual é a primeira coisa a ser feita mesmo? Vamos extrair a raiz aqui e extrair a raiz aqui. Tá? Vamos ver quanto é que vai dar extraindo a raiz nesses dois elementos aí. Então, vai ficar quanto? Aqui sobrou o x. Aqui, raiz de 4, nós temos o 2. E aqui, raiz de y ao quadrado, vamos ficar só com y. Nesse momento, vamos esquecer aquela ideia do módulo de y, tá? Só determinando quem é o primeiro e o segundo termo. Bom, vamos testar agora. Será que 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 2y, será que isso daí gera o valor que está aqui no meio? Olha lá, ó. 2 vezes 2 dá 4, x vezes y, xy. Então, fica 4xy, então realmente gerou. O que acontece? Nós temos, então, que esse x aqui ó, é o nosso primeiro, o 2y é o nosso segundo termo, então nós temos isso aqui com certeza a forma fatorada assim. A menos o b ao quadrado. O a é o x, o b é o 2y, o menos, porque nós temos o menos ali, e isso tudo elevado ao quadrado. Ok? Vamos descer e fazer mais um só para finalizarmos. Aqui assim tá bom. Olha só. Um outro exemplo. 16x ao quadrado mais 10 vezes o xy mais o y elevado ao quadrado. Bom, primeiro passo, então, é extrairmos a raiz aqui do 16x ao quadrado e a raiz do y ao quadrado. 16x ao quadrado e y ao quadrado. Extraindo as raízes, quanto é que vai ficar aqui? Vamos lá, olha só. 16x ao quadrado, raiz de 16 é o 4, raiz de x ao quadrado sobrou o x, raiz de y ao quadrado sobrou o y, e agora vamos testar. Será que 2 vezes o 4x vezes o y, isso daqui resulta naquele termo central? 2 vezes 4 dá 8xy. Opa, ali nós vamos ter 10xy. Então, nesse caso, essa forma aqui ela não pode ser expressa em trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, a gente diz que ela não é um trinômio quadrado perfeito. Repararam, pessoal? Nem todo trinômio é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, que pode ser escrito na forma fatorada. Esse último caso não é um caso de trinômio quadrado perfeito. Vamos ver agora uma questão para você ver como esse assunto é cobrado e para você ficar mais seguro e saber se você também entendeu esse caso. Acompanhe. Vamos a uma questão, então, que exemplifique este quarto caso. Olha só. Simplificando a expressão parari parará, obtém-se ABCD. Bom, deixa eu copiar a expressão aqui. Ó.
nós temos, então, que x ao quadrado mais 6x mais 9 dividido por x ao quadrado menos 9. Essa é a nossa expressão que a gente deve simplificar, ok? Vamos fazer separadamente, tá? Eu vou fazer primeiramente aqui o numerador, fatorar ele, tá? Olha só. X ao quadrado mais 6x mais 9. Como é que a gente pode fatorar isso daqui? Bom, aqui, ó, a gente pode fazer a fatoração testando se é um trinômio quadrado perfeito. Lembra? Tira uma raiz aqui e uma raiz aqui. Daqui, ó, vai surgir, então, que o x ao quadrado, tirando a raiz, sobra o módulo de x. Vamos colocar somente o x. Do outro lado, ali, ó, raiz quadrada de 9, o que sobra é o 3. E agora, então, a gente tem que testar. Temos que fazer, então, 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, e verificar se isso daqui é exatamente o que nós temos aqui. 2 vezes o x vezes o 3, isso aqui dá 6x, que é exatamente o que está aqui, tá, gente? Então, ok. Conclusão. Esse x aqui, ó, é o candidato ao primeiro termo e esse aqui o candidato ao segundo termo. Ou seja, x² mais 6x mais 9, isso aqui pode ser fatorado assim, ó. O primeiro, que é o x, notem que só temos sinais de adição, então aqui também é mais. O segundo, que é 3, e isso aqui elevado ao quadrado. Ok? Vamos deixar isso aqui paradinho aqui, a gente já vai ocupar isso daqui. Pegando agora o denominador, tá? O denominador, nós temos x ao quadrado menos o 9. Ele não pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. X ao quadrado menos o 3 ao quadrado? Claro que pode, né? Isso aqui, então, é aquele esquema a mais b que multiplica a menos b. Ou seja, x mais 3 que multiplica o x menos o 3. Ok? Então, esse aqui é o nosso denominador. Vamos substituir? Olha só. O numerador, então, a gente vai colocar x mais 3 elevado ao quadrado. Todo ele elevado ao quadrado. Enquanto que o denominador, por ser a diferença de dois quadrados, ficou com x mais 3, que multiplica o x menos o 3. Certo? Bom, gente, aqui nós temos o x mais 3 ao quadrado. Você concorda comigo que a gente pode fazer o seguinte? Se ele está elevado ao quadrado, ele não é x mais 3 que multiplica o x mais o 3? É, né? E o denominador nós temos o x mais 3, que multiplica o x menos o 3. Então, nós temos o quê? Ó? Se a multiplicação aqui e multiplicação aqui, sem medo a gente pode cortar esse x mais 3 com esse x mais 3. Considerando, claro, o x diferente de 3 positivo e 3 negativo, porque esses valores fariam com que o denominador seja igual a zero, tá? Mas ok, sobramos o quê, então? X mais 3 no numerador e x menos 3 no denominador. Ok? Essa alternativa a gente encontra na letra D. Olha só, uma observação aqui, gente. Talvez vocês tenham feito assim. Aqui nós temos o quadrado. Então, a gente pode tirar então, o x mais 3 daqui de baixo. E aqui nós temos, por ser ao quadrado, é x mais 3 vezes x mais 3. Então, tem muitos alunos que gostam de fazer isso aqui. Ó. Eu também tenho essa preferência, tá? Tira o quadrado, restou o quê? Somente um x mais 3 no numerador. Certinho, gente? Com essa questão, gente, você deve ter percebido que a grande finalidade da fatoração é a simplificação de expressões e de equações, como ocorreu nessa última questão. Ok? Vamos continuar e vamos ver o quinto caso de fatoração. Vamos lá. Quinto caso. Como é que ele se chama? É um trinômio também, só que é um trinômio assim, ó, do tipo x ao quadrado mais sx mais p.
onde esse S aqui, ó, já vamos identificar. S é S de soma e o P é o P do produto. Vou explicar bem isso daqui, fica tranquilo. Olha só, um exemplo inicial. X ao quadrado mais 12x mais o 20. Se a gente for testar aqui o trinômio quadrado perfeito, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 20. Aqui resultou, na esquerda, o valor x. E na direita, raiz quadrada de 20, vamos lembrar aqui, ó, a gente tem que fatorar o 20, né? 20 dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. É bom a gente lembrar isso aqui, ó, como é que se faz a raiz quadrada de 20. É uma raiz quadrada, então a gente tem que formar pares aqui nos elementos primos que estão aqui, ó. O 2 e o 2 formam um par, então o 2 pula para fora. O 5, coitadinho aqui, ó, não fez par com ninguém, então ele continua preso na raiz. Então, o 2 fora e o 5 dentro. Isso aqui, então, ficou 2 raiz quadrada de 5. E aí, se você for testar aqui, ó, o 2 vezes o x vezes o 2 raiz quadrada de 5, de forma alguma, gente, não vai dar certo aqui no 12x. Então, isso aqui, ó, não é um trinômio quadrado perfeito. Mas aí, como é que a gente vai fazer a fatoração disso daqui? Gente, se não é trinômio quadrado perfeito, faça o teste do trinômio do tipo x² mais sx mais p. Como assim, Ferreto? Olha só. Vamos reescrever aqui, ó. x² mais 12x mais o 20. O que acontece aqui, ó? A situação é a seguinte. Nós devemos pensar em dois números em que a soma tem que dar 12 e o produto tem que dar 20. Tá? Então, esses dois números, a soma tem que dar 12 e o produto entre eles deve ser o número 20. Vamos pensar com carinho, olha só. Dois números que a soma é 12 e o produto é 20, concorda comigo que são os números 2 e 10? 2 mais 10 dá 12 e 2 vezes o 10 dá 20. Ok? Encontramos os dois números, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que esses dois números, então, são o x' e o x duas linhas. Tá? Dois valores. Um deles, então, é o 2 e o outro é o 10. O que significa esse x' e esse x duas linhas? Significa o seguinte, que essa expressão eu posso escrever assim, ó, x mais o x', que é o 2, que multiplica x mais o x duas linhas, que é o 10. Ok, gente? Então, aqui assim nós vamos ter o nosso x' e aqui nós vamos ter o nosso x duas linhas. Então, nota que a gente saiu aqui de uma expressão que é um trinômio, tem 3 termos, e chegamos a essa expressão algébrica, onde nós temos dois fatores. Um é o x mais 2 e o outro é o x mais 10. Pessoal, ao tentar fatorar um trinômio, primeiramente veja então se ele é um trinômio quadrado perfeito, fazendo o teste das raízes. Caso ele não se enquadre no caso de um trinômio quadrado perfeito, tente ver então se ele se enquadra nesse quinto caso, que é o caso do trinômio no formato x² mais sx mais p. Um detalhe, gente, para fazer essa fatoração, a do quinto caso, o número que se encontra na frente do x², ou seja, o coeficiente de x², ele deve ser igual a 1. Ok? Notem que nesse caso, nesse último exemplo, ele é sim igual a 1. Então é o seguinte, descubra dois valores, então que somados dê, no caso aqui deu 12, e que multiplicados, ou seja, o produto entre eles, dê, nesse último exemplo, o 20.
a gente encontrou os valores 2 e 10. A soma é 12 e o produto é 20. Esses valores a gente chamou de x' e x'. Uma observação aqui, ó. O x' e x' que eu estou me referindo a esse exercício, ele não é a raiz, não são as raízes dessa equação. São simplesmente esses valores que vão nos levar à forma fatorada. Ok? Então, descoberto esses valores, o x' e x', você pode fatorar essa expressão da forma x mais x', que multiplica x mais x'. Ou seja, ficamos com dois fatores e temos, então, a forma fatorada. Ok? Vamos a mais um exemplo para você ficar mais seguro em relação a esse quinto caso. Acompanhe. Vamos fazer mais um exemplo para você entender bem isso daí, tá? Vamos descer aqui, ó. Descendo um pouquinho. Olha só, outro exemplo. Imagine um trinômio assim, ó. A² mais 2a menos o 15. Bom, primeiramente você poderia testar isso daqui e ver se isso aqui seria um trinômio quadrado perfeito. Preste atenção nessa hipótese aqui, ó. Já extraindo aqui a raiz de 15 é 3 vezes 5, então continua a raiz de 15. E fazendo aquele teste aqui embaixo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nunca vai gerar 2a por causa dessa raiz de 15. Então, consequentemente, a gente pode fazer o quê? Descartar a possibilidade disso aqui ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos testar, então, se isso aqui é um trinômio do caso x² mais sx mais p. Como é que a gente começa mesmo? Procurando dois números. Vou preparar aqui, ó. Em que a soma tem que ser o 2 e o produto o menos o 15. Quais são esses dois números, se é que existem, né? Onde a soma é 2 e o produto é menos 15. Concorda comigo que é o menos 3 e o 5? O menos 3 mais 5 não dá a soma, que é 2, e o produto, menos 3 vezes 5, não dá o produto, que é 15? Sim. Então, os números procurados realmente são o menos 3 e o 5. Então, a gente chega à conclusão que o x' e o x' valem menos 3 e 5. Então, significa o seguinte, que essa expressão aqui, em forma de 3 termos, ela pode ser fatorada assim, né? X menos o 3, que multiplica x mais o 5. Tá? Onde esse menos 3 é o nosso x' e esse 5 aqui é o nosso x'. Ok, gente? Vamos fazer agora uma questão para você ver como esse quinto caso aparece nos exames. Acompanhe aí. Vamos fazer uma questão, então, que exemplifique esse quinto caso. Olha só. Ao simplificar a expressão, em que x é diferente de 2 e o x é diferente de 4, por que isso mesmo? Porque o x igual a 2 e o x igual a 4 faria com que o denominador fosse exatamente igual a zero. E divisão por zero a gente nunca faz, né? Obtém-se letra A, B, C e D. Ok? Então, vamos simplificar, ou seja, fatorar isso daqui. Então, vamos começar com o numerador. Ele está escrito assim, ó, x² menos 4x² menos 4 vezes o x mais o 16. Ok? Então, vamos fatorar isso daqui. Olha só, aqui nós temos, nos dois primeiros termos, o x como fator comum. Só que um está o expoente 3 e outro está o expoente 2. Nós pegamos quem? O menor expoente, não é? Então, nós vamos ficar com o x², abrimos o parênteses, x² vezes quanto que vai dar x²? x² vezes o x, menos x² vezes quanto que vai dar esse termo? 4. x² vezes o 4, 4x². E o sinal negativo ali. Fechamos o parênteses, ok? Agora, olha só. Nesses dois últimos termos, no 4x e no 16,
nós temos o 4 como fator comum, né? É o máximo divisor do 4 e do 16. Então, vamos colocar ele em evidência. O 4, abre parênteses, vezes quanto que vai dar 4x? X. 4 vezes x, 4x, ok? 4 vezes quanto que vai dar 16? 4 vezes 4. Agora, olha só. Repare que eu não coloquei os sinais aqui, porque agora nós vamos fazer um teste. Se aqui nós temos o sinal de negativo, então aqui também nós vamos deixar o sinal negativo. Agora a pergunta, que sinal nós temos que colocar aqui para que dê certa multiplicação aqui em cima? Olha só, 4 vezes x, aqui tem que dar um menos 4x. Então, aqui só pode ser negativo, gente. Olha só, menos 4 vezes o x, menos 4x. Menos 4 vezes o menos 4, mais 16. Ok? Agora, olha só, nós temos, então, o x menos 4 e o x menos 4 como sendo fator comum. Então, nós vamos colocar o x menos o 4, que multiplica quem? O x elevado ao quadrado e o menos 4, ok? Então, x elevado ao quadrado menos 4. Ok, gente? Agora, reparem nisso daqui, ó. A gente não tem o x ao quadrado menos 4? Isso daqui não está te cheirando uma diferença de 2 quadrados? Sim, né, gente? Olha só, porque isso daqui, ó, nada mais é do que o quê? X ao quadrado menos o 2 ao quadrado, não é? Sendo uma diferença de 2 quadrados, a gente pode escrever isso aqui como sendo o quê? X menos o 4, que multiplica, isso aqui é aquela história, A mais B que multiplica A menos B, ou seja, x mais o 2 que multiplica o x menos o 2. Certo? Vamos tratar agora o denominador. X ao quadrado menos 6x mais 8. Vamos copiar aqui, ó. X ao quadrado menos o 6x, vamos apagar isso daqui, menos 6x mais o 8. Bom, se você tentar tirar a raiz aqui, ó, para fazer o trinômio quadrado perfeito, aqui raiz de 8 vai ficar 2 raiz de 2, que já vai complicar esse termo central. Então, a gente pode fazer a fatoração utilizando esse quinto caso que a gente acabou de ver. Como é que ele funciona mesmo? Nós temos que pegar dois números que, somados, resultam o menos 6. E esses mesmos dois números multiplicados resulta o 8. Ok? Quais são esses valores? Soma sendo menos 6 e produto é 8. Isso que dá quanto? Menos o 2 e menos o 4, né? Querem ver? Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 2 vezes o menos 4, resultado mais 8. Ok, gente? Então, a gente pode dizer que isso daqui, ó, essa expressão algébrica, na forma fatorada, nós vamos ter x menos o 2, que multiplica x menos o 4. Então, esse aqui é o nosso denominador, ok? Vamos passar um traço aqui, ó. E nós temos, então, que a expressão y igual x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 4x mais 16 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 8, isso aqui, ó, é a mesma coisa que... Vamos lá. O numerador, então, é essa fatoração aqui, ó, essa forma fatorada, né? X menos o 4, que multiplica o x mais 2, que, por sua vez, multiplica o x menos o 2. E o denominador é x menos 2, que multiplica o x menos o 4. Ok? Agora, olha só. Aqui nós estamos trabalhando somente com multiplicações. Então, sem medo, eu posso cortar aqui o x mais 2 do numerador
com o x menos 2 do denominador. E da mesma forma, cortarmos o x menos 4 do numerador com o x menos 4 do denominador. O denominador cortou tudo, ficou valendo, então, 1. E o numerador ficou apenas o x mais 2. Então, simplificando toda essa expressão, ficamos com x mais 2. E essa alternativa a gente encontra na letra C. Excelente questão, né, pessoal? Repare, então, que a grande finalidade da fatoração de expressões algébricas é a sua simplificação. Chegamos a uma resposta muito mais simples do que o enunciado, não é? Vamos ver agora o sexto caso de fatoração de expressões algébricas. Acompanhe. Vamos ao sexto e último caso da fatoração de expressões algébricas. Esse sexto caso se chama soma ou diferença entre cubos. Como é que é essa situação? É a seguinte, ó. Vamos começar com a soma entre cubos. Imagine um valor a ao cubo mais um valor b ao cubo. Gente, aqui nós temos dois termos. Se a gente quer fatorar isso daqui, temos que transformar expressões que estão se multiplicando entre si, ou seja, elas são transformadas em fatores. A mais b ao cubo pode ser reescrita assim, ó. A mais o b, que multiplica o a quadrado, menos a vezes b, mais o b elevado ao quadrado. Querem ver? Vamos fazer o teste se realmente a ao cubo mais b ao cubo é igual a essa forma fatorada? Olha só, vamos fazer aqui embaixo, ó. Esse a, ele vai fazer o chuveirinho aqui, ó. Ele vai multiplicar o a quadrado, depois ele vai multiplicar o ab e, por último, ele vai multiplicar o b quadrado. Olha só, a vezes a quadrado, isso aqui vai dar a ao cubo. A vezes o menos ab, menos a quadrado b. A vezes b quadrado, mais a b ao quadrado. Agora, b vezes a quadrado, mais b a ao quadrado. B vezes menos ab, menos a b quadrado. E b que multiplica b ao quadrado, isso aqui vai ficar b ao cubo. A gente tem aqui, ó, menos a quadrado vezes o b, a gente pode cortar com esse mais a quadrado vezes o b. E também a gente tem aqui ab ao quadrado, e aqui nós temos menos ab ao quadrado. Então, podemos cortar este com este. O que resultou? Resultou que a ao cubo mais o b ao cubo, que é igual à parte inicial. Então, realmente, a ao cubo mais b ao cubo é igual a essa forma fatorada aqui. Ok? Gente, como é que funciona se for um negativo aqui no meio? O negativo ali no meio vai fazer o seguinte, ó. Esse negativo aqui vai trocar o sinal aqui e vai trocar o sinal aqui. O terceiro caso continua exatamente igual. Então, vamos só fazer uma forma mais limpa aqui embaixo, vamos reescrever isso daí e vamos ver o seguinte, ó. A ao cubo mais o b ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que a mais o b, que multiplica a ao quadrado menos a vezes b mais b elevado ao quadrado. E se nós tivermos aqui um sinal de negativo, aqui será negativo e aqui será positivo. E o terceiro sinal, ele não se altera. Ok, gente? Vamos até grifar isso daqui, ó. Aqui, então, está a fatoração dessa soma ou diferença de dois cubos. Ok? Vamos descer um pouquinho. Até aqui tá bom. E vamos fazer um exemplo. Olha só. Por exemplo, 27x ao cubo mais 1.
aqui nós não temos a forma fatorada, nós temos dois termos. Um deles é 27x ao cubo e o outro é 1. Queremos fatorar isso daqui. Bom, gente, olha só. Temos que transformar ao cubo os dois termos. O 27, você concorda comigo que é a mesma coisa que 3 ao cubo? E temos aqui o x ao cubo? Ok. Mas o 1. O 1 pode ser escrito assim, ó. 1 ao cubo, porque 1 ao cubo é 1. Então, só reescrevemos o que nós temos aqui na esquerda. Bom, gente, propriedades de potências. 3 ao cubo vezes x ao cubo, o que a gente pode fazer? Podemos colocar o 3x e ambos os elementos aqui elevados ao cubo. Nós vamos ter mais 1 ao cubo. Olha só, 3 ao cubo está aqui, o x elevado ao cubo está aqui. Bom, gente, então o que acontece? Nessa situação, nós temos aqui, ó, esse aqui nada mais é do que o meu A e este 1 aqui nada mais é do que o meu B. Então, aquela expressão algébrica ali em cima, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ó, a gente sabe que A ao cubo mais B ao cubo, ele fica como? A mais B. Então, 3x mais 1, que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado, ou seja, 3x ao quadrado, note, ó, todo ele ao quadrado, ó, menos a vezes b, ou seja, menos 3x vezes o b, que é 1, mais o b ao quadrado, ou seja, 1 elevado ao quadrado. Fechamos o parênteses, isso aqui dá quanto? Vai ficar 3x mais 1, e aqui, ó, nós temos aqui que o expoente 2 ele é expoente do 3 e expoente do x ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter, abrindo parênteses, 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 9, x elevado ao quadrado fica x ao quadrado, menos 3x vezes 1, 3x, mais 1 ao quadrado fica 1. Então, ficamos com isso aqui, ó. Então, a expressão 27x ao cubo mais 1 se transformou nessa expressão aqui que tem dois fatores bem distintos. Um deles é 3x mais 1 e o outro é 9x² menos 3x mais 1. Ok? Vamos descer e fazer mais um exemplo para terminarmos esse sexto caso. Olha só. 8x ao cubo menos y ao cubo. Ok? O 8 ele pode ser escrito como sendo 2 ao cubo. Continuamos com o x ao cubo menos o y ao cubo. Ok? Esse 2 ao cubo vezes o x ao cubo, eu posso fazer assim, ó, 2x, e os fatores, o 2 e o x, os dois estão elevados ao cubo, menos o y ao cubo. Bom, nesse momento, então, a gente tem uma conclusão. A gente tem aqui que o 2x é o nosso A e o y é o nosso B. Então, essa expressão algébrica se fatora da seguinte maneira. Será, olha só, aqui tem negativo. Quando tem negativo, o que acontece? A gente começa com o sinal negativo. Então, vai lá, vai ser A menos o B, ou seja, 2x menos o y. Isso multiplica o quadrado do A, 2x elevado ao quadrado. Agora, troca o sinal para mais. Agora, coloca A vezes o B, 2x vezes o B, que é o y, mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado. Fechamos os parênteses. Isso aqui, então, ficará 2x menos o y, que multiplica 2x elevado ao quadrado. Esse quadrado é expoente do 2 e é expoente do x. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, mais 2xy mais y ao quadrado. Ok, gente? Finalizamos o sexto e último caso. Para fecharmos com chave de ouro, como eu sempre costumo dizer, vamos fazer uma questão de vestibular para você ver como esse sexto caso é cobrado. Acompanhe.
Então, vamos a uma questão de vestibular. Olha só. Simplificando a expressão parari parará, para x pertencente aos reais, só que o x ele não pode ser nem -1, nem 0, nem 1. Porque esses valores fariam o quê? Com que o denominador ele fosse igual a 0 e divisão por 0 não existe, ok? Obtém-se letra A, B, C e D. Bom, vamos fazer... Tem duas frações aqui, ó. Vamos fazê-las de forma separada, tá? Separadamente. Então, ó, x ao cubo menos 1 dividido por x ao quadrado menos o x. Bom, olha só. O numerador, aqui nós podemos interpretar da seguinte maneira. X ao cubo menos 1, esse 1, se a gente colocar um 3 aqui, não faz a menor diferença. Concorda comigo? Então, o que nós temos aqui é uma diferença entre quem? Entre dois cubos. Então, vamos abrir isso aqui, a forma fatorada de diferença de dois cubos. Nós vamos ter, então, o x como sendo A e o 1 como sendo B. Então, nós vamos ter x, aqui nós vamos ter o B, o 1, só que aqui nós temos o sinal de quem? Sinal negativo. Então, negativo, que multiplica, vamos lá, x, que é o primeiro termo, elevado ao quadrado, mais, lembra quando é menos, aqui nós vamos botar mais, o primeiro vezes o segundo, ou seja, x vezes 1, isso aqui vai dar x, mais, esse sinal aqui é sempre positivo, né? 1 elevado ao quadrado, o resultado é 1. Passamos aqui. E o denominador, nós temos x ao quadrado e x na potência 1 aqui, né, gente? Então, nota que nós temos o x como fator comum, podemos colocá-lo ele em evidência, e vai ficar assim, ó, x vezes o x vai dar x ao quadrado, menos x vezes 1, o resultado é x. Ok? Agora, notem que o numerador, nós temos aqui o x menos 1, podemos simplificar, então, com o x menos 1. O que resta aqui? Resta, então, x ao quadrado mais x mais 1, dividido por x. Então, está aqui, ó, a fração simplificada da primeira fração. Vamos à segunda fração, tá? Deixa eu copiá-la aqui embaixo. Olha só, nós temos assim, ó, x ao quadrado mais o 2x mais o 1. Isso aqui dividido por x ao quadrado mais x. Ok? O numerador aqui, ó, vamos testá-lo e ver se ele entra como um trinômio quadrado perfeito. Eu vou copiar aqui, ó, x² mais 2x mais 1. Vamos lá. Extraindo uma raiz no primeiro termo e no terceiro termo, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai resultar o valor x. E lá no terceiro termo, raiz quadrada de 1 resulta no valor 1. Agora, nós vamos testar se 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 1, resulta o termo central ali, né, gente? Olha só, 2 vezes x vezes 1, isso dá 2x. Então, ok. Conclusão, esse x aqui, ó, é o meu primeiro termo e esse aqui é o meu segundo termo. Então, essa expressão algébrica na forma fatorada fica quanto? X, primeiro termo, 1, segundo termo. Só temos sinais positivos, então aqui é mais, e nós temos aqui 1 quadrado. X mais 1 ao quadrado, ok? Vamos voltar aqui em cima. Então, isso aqui, ó, o numerador pode ser escrito como sendo x mais 1 elevado ao quadrado, e o denominador, mesmo esquema de antes. Olha só, nós temos aqui o x como fator comum, só que aqui é o expoente 1. Nós vamos pegar, então, o x como o menor expoente. Nós vamos ter o quê, então? X que multiplica x mais 1. Ok? Agora, olha só. O numerador, nós temos x mais 1 ao quadrado. E o denominador, x mais 1 na potência 1. Então, a gente pode fazer o quê? Ó? Cortar esse daqui com um desses aqui. Ou seja, eliminamos o quadrado. Ficamos apenas com o x mais 1. Então, simplificando isso daqui, resultou o quê? X mais 1 dividido pelo
x. Ok? Então, a segunda fração ficou simplificada dessa forma aqui. O que a gente tem que efetuar agora? A diferença entre as duas. Vamos lá? Vamos separar aqui. A primeira fração, x ao quadrado, mais o x mais o 1, dividido pelo x. Menos a segunda fração, que é x mais 1 sobre o x. Ok? O que a gente tem aqui? A gente tem uma diferença entre duas frações com o mesmo denominador, gente. Então, isso daqui, ó, eu posso pensar numa fração única com denominador x. Ok? Olha só. Numerador de uma menos o numerador da outra, ok? Nós vamos ficar, então, com x ao quadrado mais o x mais o 1. Agora, cuidado aqui, ó. Esse menos serve para toda essa fração. Então, o negativo irá trocar o sinal desses termos aqui. Ficará, então, menos o x menos o 1. Ok? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, no numerador, mais x corta com menos x. E nós temos também o mais 1 cortando com o menos 1. O que restou aqui? Numerador, ficamos com x elevado ao quadrado e o denominador somente com x. Ora, isso daqui, ó, x ao quadrado dividido por x, divisão de bases iguais, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 2 menos o 1 dá 1. Ou simplesmente essa regra, né? Corta o x aqui com o 2 aqui. Sobra apenas o número x, a letra x. Então, a alternativa correta, a letra A. Legal essa questão, né, gente? Além do sexto caso que a gente acabou de ver, outros casos de fatoração foram utilizados nela. Saímos de uma expressão relativamente grande, composta de duas frações, e chegamos a um resultado somente igual a x. Fatorar expressões, gente, é muito importante para a simplificação de equações e também de expressões algébricas. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários também. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.